Visita na Record começa com um alerta. O governo de São Paulo decretou emergência em saúde pública para a dengue. A medida foi recomendada depois que o estado atingiu 300 casos confirmados de dengue por 100 mil habitantes. Com esse decreto, estado e municípios podem implementar ações com maior agilidade e também receber recursos adicionais do governo federal. Na região de Ribeirão Preto, de janeiro até agora, 7 pessoas já morreram por causa da doença. Sobre esse assunto, eu converso com o médico Benedito Antônio Lopes da Fonseca, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Obrigado pelo convite. Doutor, o que representa, esse decreto de emergência? Na verdade, esse decreto sinaliza, pela Secretaria Estadual de Saúde, uma preocupação muito grande com o aumento no número de casos e ele também propicia que seja dado uma velocidade maior para as ações de controle da doença. Doutor, para a gente falar especificamente sobre, desde o início ali, de que quando o mosquito pica a gente, fui picado, depois de quanto tempo que eu começo a sentir os sintomas, até para eu poder fazer um retrospecto, para eu tentar me lembrar onde eu estava naquele momento? Muitas vezes a gente nem sabe onde a gente estava porque a gente não vê quando que o mosquito picou a gente. É o mais Mas difícil. Geralmente, do momento em que o mosquito pica, até o momento que nós apresentamos os primeiros sintomas, isso demora em torno de 5 a 7 dias. Tá. Por que esse número é variável? Porque vai depender de quanto vírus o mosquito inoculou na gente. Se a gente tomou mais picadas ou menos picadas. Então, esse período é variável, mas é em torno aí de 5 a 7 dias até que a gente comece a apresentar os primeiros sintomas. E aí, a partir de que momento que eu consigo fazer o teste para saber mesmo se eu estou com dengue? Na verdade é o seguinte, se você tem os primeiros sintomas, esses sintomas geralmente são febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, geralmente um vermelhidão no corpo, pode aparecer algumas pintinhas vermelhas na pele. Nesse momento eu posso procurar já o atendimento médico. E particularmente em Ribeirão Preto, a gente tem 2 tipos de exame. Um tipo de exame que a gente consegue fazer o diagnóstico de dengue dos dias 0, quando começa a aparecer o sintoma, até o 6º dia de doença. Isso está disponível nas UPAs, o diagnóstico é feito rapidamente e a gente consegue definir que o paciente tem dengue durante a fase aguda da doença. Quando passa depois de 6 dias, aí esse exame que já está na UPA, ele não serve mais. A gente tem que procurar a presença da nossa resposta imune. Então, o que a gente fala, a gente procura os anticorpos. Então, durante a fase aguda, tem um teste que a gente procura o vírus. E depois do 6º, ali, a partir do 7º dia, a gente vai procurar a resposta imune, que é na forma de anticorpos. É muito comum a gente ouvir o seguinte, fiz o hemograma, estou com as plaquetas baixas. Isso é um parâmetro também, doutor, para saber se é dengue ou não? Isso sinaliza que pode ser dengue, mas isso não faz o diagnóstico de dengue, tá? Entendi. O hemograma, ele é muito importante até para a gente definir a gravidade do paciente. Por exemplo, se as plaquetas são baixas, tem um outro parâmetro do hemograma que a gente chama que é o hematócrito, que é a porcentagem de sangue que a gente tem, de células de sangue que a gente tem no nosso sangue circulante. Isso é importante que seja feito também e o hemograma dá essa informação para a gente. Então o hemograma ele é muito importante para a gente, que a gente diz, estadiar a gravidade da doença do paciente, mas ele não faz o diagnóstico de dengue. Doutor, a partir de que momento que, claro que desde o início, quando eu tenho os sintomas da doença, eu já preciso ficar em alerta, mas tem algum momento que, quando os sintomas começam a ficar mais graves, que eu preciso já procurar mesmo a ajuda médica? Você usou a palavra correta. Existem algumas situações que a gente chama sinais de alerta ou sinais de alarme. Nesse momento, eu tenho que procurar a atenção médica rapidamente. E quais são eles? É uma dor abdominal muito importante. Vômitos que eu não consigo parar de vomitar. Quando eu estou, por exemplo, muito irritável, não consigo parar em nenhum lugar porque tudo me irrita. Ou então estou muito letárgico, aquela pessoa que está
derrubada. Tá? Se eu começo a ter algum tipo de falta de ar, né? Tudo isso, tem mais um, perdoe-me, algum sangramento. Então, sangramento na gengiva ou sangramento no nariz, ou então a mulher, por exemplo, está menstruada, mas vem uma quantidade muito grande de sangue na menstruação, ou então ela menstrua num período que ela não deveria estar menstruada. Esses todos são sinais que eu tenho que procurar rapidamente atenção médica, porque significa que a dengue é grave, ela está se agravando. E se eu deixar sem procurar atendimento médico, aí sim ela vai chegar num ponto muito mais grave, que pode ser até que eu precise ser internado numa terapia intensiva, alguma coisa nesse sentido. É importante esses sinais, então. Esses sinais de alarme ou de alerta, como você disse, eles são extremamente importantes. Perfeito. Doutor, a gente sabe que existe uma vacina, ela começou a ser distribuída, né, pelo Sistema Único de Saúde, foi distribuída para alguns estados e municípios. Aqui na nossa região, né, a imunização pelo SUS ela não está disponível. Quais são os desafios, doutor, enfrentados para a gente conseguir ter a implementação de um programa de vacinação contra a dengue? No momento, o que é? Falta imunizante? Na verdade é o seguinte, uma vacina... Por que é tão difícil criar uma vacina para a dengue? É que nós temos 4 tipos de vírus dengue. Eu preciso de uma vacina que, quando administrada em mim, ela proteja contra os 4 sorotipos. Né? E existe uma situação na dengue, é que se eu tive uma dengue no passado e eu estou tendo uma dengue diferente, por exemplo, eu tive A1, agora eu estou tendo A2, eu posso ter uma doença mais grave. Então não adianta eu ter uma vacina que vai só me imunizar contra um sorotipo, e aí eu vou lá na vida real, eu tenho a infecção por um segundo sorotipo e eu tenho uma doença grave. Então, esse é o primeiro passo que é muito difícil a gente ter uma vacina para dengue, uma vacina que proteja adequadamente contra os 4 sorotipos. A segunda é ter a capacidade produtiva. Então, a gente está vendo isso com a vacina Qdenga, que foi aprovada pelo Ministério, onde a companhia que produz a vacina, ela não tem a capacidade de suprir o mercado brasileiro. Então, por isso que o Ministério, olhando a incidência de casos por faixa etária, pegou essa faixa do início da adolescência para fazer a vacinação. Por quê? Porque é a faixa etária onde ocorrem as maiores taxas de infecção. Não necessariamente as maiores taxas de óbito, mas é a maior taxa de infecção. Porque as maiores taxas de óbito geralmente estão como chama? Nos finais aí da vida. Então, assim, ou no começo da vida ou nos extremos. Essa é a palavra que fugiu. Nos extremos da vida. Ou então é na criança ou no idoso. E particularmente, se você me permite, eu tenho um cuidado extremamente especial com o idoso. O idoso, quando ele tem dengue, ele precisa que alguém cuide dele. Porque muitas vezes, né, e quem já teve dengue que está assistindo pode me dizer que foi assim, a dengue dá uma queda na nossa vontade de fazer as coisas muito grande. E o idoso, muitas vezes, ele não consegue se hidratar adequadamente. E isso faz com que ele tenha uma evolução mais grave da doença. Então, sempre que tiver um idoso com dengue, por favor, que alguém da família cuide do idoso. Dele. Doutor, o nosso tempo já acabou, mas rapidamente para a gente finalizar, a gente viveu uma situação muito parecida e ainda vive com o vírus da Covid-19, que boa parte da prevenção depende da gente e no caso da dengue não é diferente, né? Com certeza, com certeza. Veja só, né? Desculpa aí por falar demais, mas é o seguinte, essa portaria do governo, né, que dá liberdade para as prefeituras, para os sistemas de saúde, para comprarem insumos para diagnóstico e para tratamento, talvez até contratarem pessoas, é muito importante. Mas esse mosquito, ele adora pessoas. Ele vive no nosso domicílio. Se nós não cuidarmos de diminuir o criadouro desse mosquito no nosso domicílio, a gente certamente vai ser infectado. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record, pelas explicações.
nessa aula aqui para a gente. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, doutor. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.